E vamos agora ao laboratório com Fernando e Rita. Fernando tem 27 anos e Rita tem 24. Os dois são casados há 5 anos. Rita não gosta quando o marido sai do trabalho e vai direto para a casa da mãe, pois ela fica o esperando. Ele afirma que só passa rapidinho justamente porque sabe que a esposa não gosta. Rita sente falta de um momento a dois, só do casal. Porém, Fernando diz que não consegue sair sem o filho, pois não acha certo. Se eu não quero pra mim, se eu não acho que é bom pra mim, eu também não vou querer pra você. É que nem eu sempre via falando pra você. Quando você chega do serviço, o que você faz? Você passa primeiro na casa da sua mãe. É no sábado, é na semana. E eu sempre reclamei. Ou então você tá perto de um portão de casa, daqui a pouco você some. Não fala pra onde vai. Aí eu tenho que ficar procurando onde você foi parar. Aí quando eu vou ver, você tá lá na casa da tua mãe. De repente tá almoçando lá e eu tô em casa. Eu não acho certo, porque depois que a gente casou, não tem mais pai e mãe. Primeiro é o marido e a esposa que tá dentro de casa para depois vir eles. Não adianta você querer também ficar resolvendo o problema deles. Porque tudo que acontece lá, agora manda chamar. Mas você sabe, você sabe que isso me deixa chateada. Essa situação, que antes de chegar em casa, eu passo sempre na casa da minha mãe, entendeu? Você está cansada de saber disso, entendeu? Isso não é até motivo para a gente às vezes discutir como você discute, porque é uma coisa rápida. Eu passo em frente da casa da minha mãe, é só dar um oi. Então indo para casa, não demora, tanto que eu não demoro lá, entendeu? Às vezes acontece de eu almoçar lá, não é, porque às vezes eu chego lá, a comida tá pronta, eu como um pouco lá, mas mesmo assim não deixa de almoçar em casa, de almoçar com você. Então, mas é isso que eu tô te falando, se você chegou do serviço, você sabe que já tem uma casa que é casado, você tem que ir direto para sua casa, depois você volta para casa da sua mãe, vai ver ela, vai ver seu pai. Mas aí, quando eu vou voltar, você não gosta, você já acha ruim, você não deixa, entendeu? Então, se eu ir para casa direto, sem passar na minha mãe, e depois querer passar na minha mãe, você vai achar ruim, você vai querer arrumar briga, entendeu? Então é por isso que às vezes eu passo lá rápido, passo primeiro lá e depois vou em casa. Por quê? Porque se eu for para casa direto, depois eu vou querer voltar lá e você não vai querer deixar, você vai querer atenção, entendeu? Você vai querer carinho. É aí que eu vou te dar carinho, entendeu? Eu vou te dar atenção. Mas se eu não puder voltar lá, fica chato, eu passo em frente à casa da minha mãe. Entendeu? Tudo bem, mas não custa você ir em casa, você conversar comigo, ficar um pouquinho, uns 5, 10 minutos comigo e depois voltar. Aí eu não vou achar ruim. É que nem em casa. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu peço um favor para você, você não quer fazer. Mas... Antes de entrar no outro assunto, Rita, eu quero já orientar o Fernando a respeito dessa primeira parte e essa sua colocação. Vamos lá. Você sai do trabalho e passa em frente à casa da sua mãe, Fernando. Mais do que certo, ao seu ver, passar na casa da sua mãe, ver a sua mãe, cumprimentar a sua mãe e até serrar uma boia lá de vez em quando. Só que, o que a Rita está cobrando? Ela está cobrando de você que, primeiro, você dê atenção a ela. E nisso, Fernando, ela está certa. Não tem problema você ver a sua mãe, não tem problema você dar um pulo na casa da sua mãe. Mas, na lista de prioridade, a Rita vem primeiro. Só que na sua lista de prioridade, a sua mãe está em primeiro. E é aí que está trazendo o problema entre vocês dois. Poxa, se você sai do trabalho, você passa na porta da casa da sua mãe, mas você vai direto para a sua casa, dá um beijo na Rita, cumprimenta a Rita, pergunta como é que foi o dia da Rita, olha o valor que você dá a ela, olha a importância que você dá a ela. Ela vai deixar você ficar um mês na casa da sua mãe. Aí exagerou, né? Mais ou menos. Sabe, eu acho que eles precisam combinar. A Rita tá super valorizando o fato dele passar na casa da mãe primeiro. E ele, por sua vez, também não deixa de ter uma certa razão quando ele diz que é
mais prático ele passar lá primeiro do que ir em casa e depois sair de casa para ir na casa da mãe. Mas ele acha que o fato dele ir em sua casa e depois na casa da mãe, que ela não vai deixar ele ver a mãe. Aí é que está o problema. Quem está em desequilíbrio? O Fernando, que anda querendo ficar o tempo todo, todos os dias na casa da mãe, ou a Rita, que implica demais e não deixa nunca? Então, ela implica porque ele tem passado lá antes. Se ela for a primeira, Fernando, ela não vai implicar em deixar o Fernando ir ver a mãe. Ela vai pensar o seguinte: se não pensar, eu estou orientando o que você tem que fazer. Poxa, você tem que considerar o seguinte: ele poderia ter passado primeiro na casa da mãe dele, mas ele veio direto. Ele veio aqui, ele me cumprimentou, ele me deu atenção. Almoçou, esteve comigo. Qual o problema depois dele ir lá, passar na casa da mãe dele, ficar algumas horas lá? Ele priorizou você, Rita. Você esteve em primeiro na lista de prioridades dele. Mas também não é todo dia, não, né? E não tem necessidade, o Fernando, de todo santo dia você passar na casa da sua mãe para ver sua mãe. Também é um desequilíbrio da parte do Fernando. Então tem que achar o ponto certo. Você pode ir lá ver a sua mãe, mas tratando-se do casamento, a prioridade é a Rita. E nós já falamos aqui 1 milhão de vezes, mas como temos sempre novos alunos nos acompanhando, família, a partir do momento que você se casou, família passou a ser você, o Fernando, a Rita, e filhos se vocês tiverem filhos. Família é você, o resto é parente. Sua mãe passou a ser parente, seu pai, seus irmãos. Então, família é você e a Rita. Isso você tem que entender, tem que colocar essa divisão. Muitos casais acabam tendo problema por causa disso, porque eles se casam, mas ele continua muito ligado ao pai, à mãe, muito ligado aos seus familiares que passaram a ser parentes, e aí vem aquela confusão toda, e por isso que a gente vê tanta piadinha de sogra por aí. E não é desmerecendo, não, porque o valor dos pais é insubstituível. É questão de uma ordem natural das coisas com o passar dos anos na vida de qualquer pessoa. O importante é os dois ajustarem essa situação. Vamos continuar vendo. Se vem um tio, ou se vem um parente, alguém de fora, você, na mesma hora você resolve, na mesma hora você vai e faz o que eles estão pedindo. E eu tenho que ficar esperando. Você sabe que eu não sou assim. Às vezes eles me ligam para resolver porque não está resolvendo. Infelizmente acontece isso, entendeu? Tem coisas que ele não consegue resolver que ligam para mim resolver. Mas não resolvo na mesma hora. Primeiras vezes te dou atenção, falo para você que vou ir para fazer alguma coisa, eu não saio sem te avisar, eu deixo você sabendo. E eu acho que não é motivo às vezes para você pegar tanto no pé, pois é que é do lado, entendeu? É do lado. Às vezes o que para você quando é comigo, que você acha que eu estou fazendo alguma coisa errada, alguma coisa assim, você fica chateada comigo, fica brava. Às vezes você faz a mesma coisa e eu não ajo da mesma forma que você age. E até falo pra você, ó, tá vendo? Se fosse você no meu lugar, você ia achar ruim, entendeu? Então, às vezes, você tem que ver porque o que acontece. A maneira que eu faço as coisas, você acha ruim. E às vezes a mesma coisa que você faz, eu não acho tão ruim como você. Então, mas aí é que tá a diferença, porque você tá trabalhando e eu ainda não. Então você se distrai, você vai trabalhar, você sai. E eu só fico dentro de casa. Só fico em casa, depois pego o Nicolas, fico com ele. Pra você ter ideia, desde quando a gente voltou, a gente ficou quase um ano separado. Depois que a gente voltou, a gente nunca, até agora, não saiu junto, sozinho. Ou sai com um parente, ou sai com o Nicolas. Mas nós dois juntos, nosso momento, o momento do casal, a gente não tem. Até em casa a gente não tem. Você sabe que pra lá assistir um filme você não consegue assistir, porque ele quer atenção também. Mas eu não consigo então sair sem o Nicolas.
porque é o fruto do nosso amor. Então eu não consigo sair e deixar ele com alguém, porque eu fico pensando nele, como que ele tá, se ele tá bem, se ele tá brincando, se ele tá dando trabalho para a pessoa, para minha mãe ou até às vezes para sua mãe. Então eu não acho certo a gente sair e não levar ele. Porque por mais que a gente esteja junto, mas ele está junto com a gente. Então o que eu preservo não é só você, também ele. Então é por isso que eu falo, onde que a gente tem que ir, a gente tem que levar ele. Por mais que a gente tenha que ter o nosso momento reservado, mas às vezes a gente sai e eu não consigo ficar com o pensamento no que a gente está fazendo. Por quê? Tudo bem. Porque às vezes eu fico pensando como ele está, entendeu? Mas a gente também tem que ter nosso momento, não é viver só para ele. Bem, voltando um pouquinho, você falou, Rita, que quando a família do Fernando pede alguma coisa, ele vai rapidinho fazer, e quando você pede alguma coisa, você não vê essa atenção toda. Então é um problema. Isso é mais um sinal, Fernando, que na sua lista de prioridade a Rita não está, nós já falamos sobre isso. Conserte isso. Não tem problema você atender os seus familiares, não tem problema. Dentro do possível. Claro, desde que a Rita seja prioridade. Agora tem uma questãozinha nisso. A Rita disse assim, chega um parente de fora, um tio e tal, eles te chamam, você vai e eu tenho que ficar esperando. E por que você não vai junto, Rita? Chegou alguém de fora que não vê há muito tempo, virou uma comemoração, por que você não participa? É importante, vai junto, esteja junto, não é família? Exatamente. Agora, quanto ao passeio, isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Você diz assim, nós nunca saímos sozinhos, ou saímos com parentes, ou sai com o Nicolas, que é o filho que vocês têm, tá? Tratando-se disso, tem que haver, Fernando, eu sei, você diz assim, eu não consigo sair sem o filho, mas você pode sim preparar um dia, um momento e saírem os dois juntos. Para vocês conversarem a respeito dos dois, não há nenhum problema. Qual o problema um dia, uma vez ou outra, uma vez na semana, você deixar o seu filho com alguém para ir curtir o seu casamento? Vai prejudicar o seu filho em quê? Vai prejudicar a sua família em quê? Honestamente, não vai prejudicar em nada. Aí é uma desculpa que você está dando. Na verdade, vai fazer bem para a criança. Porque aí você vai deixar a Rita valorizada, vai deixar a Rita feliz, vocês vão estar bem. Porque sair juntos a dois é investimento no casamento. E quem vai usufruir desse investimento também é o Nicolas. Exato. Marca um dia, sai para um jantar só os dois, um passeio, faz um programinha junto, os dois apenas, sem família, sem parente e sem o Nicolas. Chegamos então a esse ponto, tá, do laboratório em dizer para os dois o seguinte, é simples o caso de vocês, tem que fazer o equilíbrio, tem que saber dividir as coisas e eu tenho a certeza que daqui para frente vai ser só alegria.